Queridos irmãos, vamos à continuação do poderoso nome de Jesus. Depois que tive a visão de Jesus em 1952 e ele me ensinou a respeito dos demônios, fundamentando na palavra de Deus, procurei estudar o assunto com mais afinco. Descobri que as Escrituras ensinam muita coisa sobre os espíritos, seus hábitos, seu poder sobre as pessoas. O capítulo 6 da Epístola de Paulo a Efésios ressalta um combate que não é contra outros seres humanos, ou seja, não é contra carne nem sangue. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Leia a passagem inteira de Efésios 6, de 11 a 18. E descobrirá que essa luta está especialmente ligada à oração. Observe o que Paulo escreveu para a igreja de Colossos, a respeito de um ministro chamado Epafras. Colossenses 4:12. Saúdo-vos, Epafras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserves perfeito e plenamente convicto em toda a vontade de Deus. A palavra grega, traduzida aqui pela expressão de esforçar sobremaneira, é interpretada em outra tradução por lutar e significa contender ou combater. Epafras está sempre combatendo em suas orações, em prol dos Efésios, contra quem estava lutando, quase em agonia. Certamente, não era com o Pai, pois é a vontade dele abençoar os homens. A oração não muda a ação de Deus, porque ele é imutável. No Altíssimo não pode existir sequer uma sombra de variação. Tiago 1,17. Podemos orar de acordo com a vontade de Deus, sua palavra, e receber a provisão que ele reserva para nós. Mas não lutamos nem nos esforçamos, tampouco combatemos com ele. Nunca combatemos com Deus. A peleja, a briga, é contra forças invisíveis que guerreiam de modo inteligente contra o propósito do soberano. Essa força invisível, com certeza, significa Satanás, os demônios, e de toda a atitude deles. O diabo guerreia contra o plano divino e tem combatido contra o ministério que o Senhor me chamou para cumprir. Eu me trancava na última igreja que pastoreei para durante 2 ou 3 dias seguidos, ficar somente em jejum e oração. Deus estava lidando comigo para eu deixar o pastorado e sair para o ministério do campo. Portanto, deixei aquela igreja em 1949 e saí para a missão,
Tenho feito isso desde aquela época. Naqueles primeiros 6 meses, lutei contra mais demônio do que tinha feito durante todos os 15 anos do meu ministério. Eles vieram contra mim como uma quadrilha. Veja bem, se pudesse ter frustrado o plano do Pai Celestial, teriam impedido o que estou fazendo hoje. Houve uma luta e eu não sabia tudo o que sei agora. Foi assim que aprendi muita coisa. Além disso, os demônios dominam as pessoas de tantas maneiras que não fazemos ideia. Procuram impedi-las de irem a Deus e impedem os cristãos de crescerem espiritualmente. Em outubro de 1963, fui a Tulsa, Oklahoma, para falar certa noite de sábado em um banquete da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Ensinei de segunda a sexta em um seminário sobre o Espírito Santo e realizamos o evento em uma igreja local. Deus começou a agir e, em vez de 5 noites, a reunião durou 8 semanas. Ministrei 2 cultos por dia, de manhã e de noite, durante todo aquele período. Certa tarde, no intervalo entre as reuniões, eu estava em uma das salas da escola dominical, intercedendo a respeito do culto à noite. Cansara-me de ficar de joelho e estava deitado de costas no tapete, orando em outras línguas. De repente, o Espírito de Deus me falou a respeito do meu genro, o qual fundou a Comunhão Cristã da Fé em Tulsa e é o presidente da casa. Em 1963, ele passou por problemas. Ele não conseguia firmar-se em coisa alguma. Não queria manter-se em um emprego fixo. De repente, deixava-o. E também não ficava na igreja. Um dia ele estava no culto, regendo o couro, e tudo parecia ótimo. Mas em outro estava fora da congregação, soprando fumaça de charuto em meu rosto. Ainda assim, eu nunca falava coisa alguma. Simplesmente o amava. Eu sabia que o diabo tinha posto suas garras nele, que era uma montanha-russa ou um cristão ioiô, para cima e para baixo, para dentro e para fora. Sendo assim, enquanto eu estava ali, deitado de costas, orando em outras línguas acerca do culto daquela noite, o Espírito de Deus me disse de repente: há 3 demônios que seguem Bud, por onde ele vai. Tive uma visão espiritual rápida. Vi ele andando pela calçada, seguido por 3 cachorros, um à direita, outro à esquerda e o terceiro no meio. O Espírito Santo explicou-me: ao se virar para a direita, ele se entrega ao demônio da direita. Quando se volta para a esquerda, entrega-se ao demônio da esquerda. E ao se manter no meio, entrega-se ao demônio do meio. Por isso parece às vezes que ele é uma pessoa diferente.
Bud agia de determinada maneira de acordo com o espírito maligno, o qual se entregava. Os parentes tinham até observado: não entendo Bud, ele é esquizofrênico. Meu genro era um cristão nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Contudo, não é apenas por ter sido batizado no Espírito Santo que a pessoa se torna incapaz de ceder ao diabo. Ela continua com vontade própria. Um indivíduo pode ceder ao diabo e permitir o seu domínio em qualquer tempo que quiser. Uma pessoa pode dar lugar à carne e acomodar-se a isso. A Bíblia ensina que temos de lidar com o mundo, a carne e o diabo. E é possível resistir a tudo isso. Graças a Deus. O Senhor me disse: fale para aqueles espíritos em meu nome, mande-os desistir das suas manobras, ordene-os a parar. Eu argumentei: mas estou em Oklahoma e Bud está no Texas. O mestre então ensinou-me: na dimensão espiritual não há distância. Supliquei logo depois: diga-me outra vez exatamente como fazer isso. Ao ministrar-me, o Espírito esclareceu: você dirá: em nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno que vocês, os 3 espíritos imundos que seguem Bud, desistam das suas manobras e cessem suas operações. Ele havia me ajudado a sentar-me para fazer tudo isso. Então veio a minha palavra do Senhor: dentro de 10 dias ele terá um emprego, continuará nele até fazer outras coisas que tenho para a vida dele. Escrevi isso em um papel, marquei a data e coloquei na minha carteira. Tempos depois encontrei Bud e ele contou: meu sogro conseguiu um emprego. Eu respondi: sei disso. Tirei aquele papel da carteira e entreguei a ele, que confirmou: foi exatamente neste dia que conseguiu um emprego, ao contar 10 dias a partir da data marcada ali. Permaneceu naquele trabalho e foi um grande sucesso, chegando até a assistente de gerência. Queria colocá-lo como supervisor de outro empreendimento. Deus, porém, o chamou para Minneapolis, em Minnesota, para reger o coro de uma igreja. O chefe dele comentou o seguinte, com alguém que contou para mim: não entendo esse jovem. Foi para aquele lugar distante, a fim de dirigir cânticos e ganhar $100 por semana. Eu lhe ofereci 20.000 por ano para dirigir esta empresa e ainda lhe garanti 30.000 em 18 meses. Não há dúvida de que, em 5 anos, ele estaria ganhando de 50 a 60 mil. Bud, contudo, queria obedecer a Deus e ter andado com ele desde aquela época. E daí para frente sempre andou com Deus. Não lutei contra a carne nem sangue, nem lidei com o meu genro. Nosso problema é que continuamente lidamos com a pessoa, ao passo que a questão talvez seja lidar com o demônio. Sendo pastor, costumava ver indivíduos presos a forças invisíveis. E isso sempre me causava muita preocupação.
Pensava continuamente como poderia ajudá-los. Muitas vezes fui guiado a ordenar que os poderes invisíveis sobre eles fossem quebrados. Tive bons resultados, porque bastava dizer: em nome de Jesus, ordeno que o poder de Satanás sobre esta vida seja quebrado. Instantaneamente a pessoa era liberta, e pude ver isso acontecer várias vezes. Eis o que Kenyon disse neste sentido. Descobri a razão porque muitos homens não aceitam Jesus como Salvador. Foi porque ficaram presos pelo poder dos demônios. As pessoas estão famintas espiritualmente, querem a libertação do pecado e anseiam pela vida eterna, mas muitas são incapazes de romper os laços que as mantêm presas. Centenas de indivíduos me disseram: não posso tornar-me um cristão, quero mais algo. Mas algo me prende muito. Simplesmente ponho a mão no ombro deles e digo: em nome de Jesus de Nazaré, ordeno que o poder que o prende seja quebrado agora, em nome de Jesus, um nome todo-poderoso, fique de pé. Com lágrimas de alegria, essas pessoas têm obedecido. Já orei com homens que estavam presos por maus hábitos, o fumo, a bebida, pecado sexual, e, no mesmo nome do Senhor, Jesus Cristo, os tenho visto libertos, geralmente de modo instantâneo. Deus não quer que seus filhos sejam presos por coisa alguma. Estou sempre decidido a não deixar que coisa alguma me domine. Sendo um jovem pastor batista de uma igrejinha do interior, aceitei um emprego em uma loja, no período do Natal, para ganhar um dinheiro extra. Várias vezes por dia, nós nos revezávamos para comprar refrigerante no restaurante que ficava ao lado. Eu bebia de 4 a 6 por dia. Terminando o horário do serviço, cada vez que passava por aquele café, sentia-me obrigado a tomar um refrigerante. Certo dia fiquei parado na frente daquele estabelecimento e disse: não deixarei que essa bebida me domine. A partir de hoje, nunca mais comprarei outra. Desde aquele dia, não tomei mais desses refrigerantes. E isso já faz quase meio século. Não digo que é pecado beber refrigerante, mas se você for um alcoólatra, cafeólatra ou qualquer tipo de ólatra, não se deixe dominar. Se uma pessoa se sente obrigada a beber ou a comer alguma coisa, abandone-a. Isso afetará sua fé e o impedirá de funcionar. Recuso-me a deixar que algo me domine. Bebo chá gelado e faz pouco tempo parecia que não podia passar sem ele. Então larguei-o por um período só para comprovar que não era obrigado a tomá-lo. Certo homem veio a mim com lágrimas nos olhos, depois do culto da noite. Ele disse: irmão, você não me condenou, mas meu coração me condena. Tenho 63 anos e fumo cigarro desde os 12.
Quero ficar livre. Pode ajudar-me? Afirmei em seguida: posso. Certamente tudo quanto você tem de fazer é dar licença para eu agir. Ele concordou. Dou-lhe licença, porque quero ser ajudado. Coloquei a mão no ombro dele e disse: em nome de Jesus, quebro o poder da nicotina sobre sua vida. E vou garantir isso pela fé. O próximo cigarro que você fumar lhe dará ânsia de vômito. Contou-me mais tarde. Fui para casa naquela noite. Geralmente, a última coisa que fazia antes de ir para a cama era fumar um cigarro. Não sei porquê, mas não fumei naquela noite, nem na manhã seguinte. Porém, coloquei o cigarro no bolso ao sair de casa. Ele era motorista de caminhão. Naquela manhã, deu carona a um conhecido. O passageiro fumava quando entrou na cabine do caminhão. Nunca tive tanto enjoo em minha vida. Ele me disse. Abaixei a janela para ter mais ar. Finalmente tive que pedir-lhe que apagasse o cigarro. Aquele homem havia me procurado a fim de obter ajuda. Eu não poderia fazer aquilo por qualquer pessoa, pois é possível que não queira ser ajudado. Entretanto, graças a Deus, quando alguém deseja ser auxiliado, a autoridade, no nome de Jesus, pode socorrê-lo. Os demônios procuram impedir os seres humanos em todos os aspectos da vida espiritual. Assim, procuram afastá-los de todas as bênçãos de Deus. Cristãos que se sentem por demais tímidos para testificar ou orar em público têm a fala instantaneamente liberta em nome de Jesus. Devemos sempre estar sensíveis ao Espírito Santo no momento de lidarmos com as pessoas. Quando, por exemplo, orarmos, por um cristão cheio do Espírito Santo, às vezes o diabo quer nos impedir. Não é sempre assim, mas tenho sensibilidade espiritual quando oro com eles para saber se é esse o caso. Eu sabia que era esse o problema de certa mulher, quando me contou há quantos anos buscava o batismo do Espírito Santo. Coloquei a mão no ombro dela e disse: Espírito imundo, da dúvida, te repreendo em nome de Jesus, saia agora. Imediatamente ela começou a falar em outras línguas. Isso tem acontecido uma vez pós outra. Apenas imponho a mão sobre a pessoa e digo de modo calmo, quase inaudível: repreendo todo o demônio que está prendendo esta vida. Logo em seguida, ela levanta as mãos e começa a falar na língua dos anjos. Oh, maravilha! Deus é bom demais. Irmãos, vamos sempre conhecer mais a Deus, buscar a Deus e ler a sua palavra. Este é o caminho. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus, entramos na tua maravilhosa presença, Pai, para te buscar, te louvar, te glorificar, Senhor, sempre te agradecer esse amor infinito. E, Pai,
crer na tua palavra, conhecer mais a tua palavra, que diz: somos mais que vencedores em Cristo. Entrega o teu caminho, confia, tudo mais Ele fará. Pai, estamos aqui, Senhor, para entregar tudo em tuas mãos, porque confiamos na tua palavra, no teu poder infinito e no teu amor tão gostoso e tão maravilhoso, que é esse teu amor, esse carinho que o Senhor tem por nós, Pai. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, entra com o teu poder agora na vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E em o nome do Senhor Jesus eu repreendo agora todo demônio, toda força contrária, todo espírito maligno, todo desejo ruim, toda dor, doença, mal, tristeza, miséria, mágoa. Em nome do Senhor Jesus, onde tiver um demônio alojado, uma obra maligna, uma mentira, uma coisa ruim, eu repreendo, eu queimo, eu amarro, eu expulso. Você, demônio, fora. Saia com você, demônio, que eu estou falando agora. Eu amarro você, eu quebro tuas forças e ordeno em nome do Senhor Jesus, eu quebro a tua ação, tua influência, tua operação em cima dessa vida e ordeno: saia, saia, saia. Eu repreendo você, eu arranco você daí, fora, pega tudo que é seu e não volte mais, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos ler a tua palavra todo dia, sempre uma página, Filipenses, Colossenses, o Novo Testamento, sempre te conhecer mais, te buscar, Senhor, porque o seu sonho é fazer de nós mais que vencedores e nós aceitamos isso. E para isso precisamos te conhecer mais, estar sempre ligado a ti e não se envolver com esse mundo. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós precisamos viver nesse mundo, Pai, e vamos viver, fazer as coisas que necessitamos, mas a coisa mais importante vai ser sempre a tua palavra, o teu amor e te buscar. Pai, muito obrigado pelo teu amor infinito, Pai. Amém e amém.